Olá, seja bem-vindo ao curso Programador de Dispositivos Móveis Avançado da plataforma Mais IFMG. Eu sou Eduardo Trindade, seu professor neste curso. Na aula de hoje, nós vamos migrar o nosso projeto para o TypeScript e também começar a fazer algumas configurações aqui na nossa estrutura básica. Para a gente poder mudar esse projeto aqui de JavaScript para TypeScript, a primeira coisa que precisaremos fazer é renomear aqui o nosso arquivo app, né, .js. Ao invés de utilizar arquivo JavaScript, nós vamos usar arquivo TypeScript, fazendo uso também da estrutura JSX. Então, a gente vai mudar o formato para TSX. Tá? Quando eu troco o meu projeto para apptsx, agora a gente precisa fazer uma coisa. A gente precisa vir aqui na raiz do nosso projeto e criar um novo arquivo. Esse novo arquivo ele deve se chamar ts de TypeScript config.json. Então será um arquivo JSON que nós iremos criar e que vai ter aqui, né, algumas configurações. A primeira delas, eu vou falar que o compiler options, então ele já até apareceu aqui para mim, vai ser um objeto vazio. E a segunda, eu vou falar que esse projeto, né, ele extends para quê? Para o expo tsconfig.base. Somente isso. Tá? Então, com isso aqui, a gente já tem aqui corrigido o nosso app tsx e ele já está ambientado aqui para TypeScript. Tá? Bom, gente, agora a primeira coisa que a gente pode fazer é começar a conhecer aqui o Native Base. O Native Base, eu vou abrir até a documentação dele aqui, ó. Native Base. Né? Ele vai ter aqui diversas opções para a gente poder estar trabalhando, como por exemplo, Safe Area View, né? Como que a gente faz uma Safe Area View. Ele tem também aquele status bar que vem no próprio React Native tem. Ele tem um Native Base Provider. Esse provider dele vai permitir que a gente crie a gente importe o tema, na verdade, do Native Base para o nosso projeto. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar aqui é em trabalhar dessa forma. Então, eu vou aqui excluir todo a minha app e eu vou fazer alguns importes. Tá? Então, vou fazer aqui o primeiro, lá do Native Base. Então, quem que a gente vai importar? Né? Aqui ele tem todos os componentes que ele já possui. O nosso Native Base Provider, que a gente vai utilizar para a utilização global da aplicação, e um status bar. Certo? Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui agora é importar também a fonte que nós vamos utilizar. A gente instalou a fonte Roboto, então eu posso vir aqui e importar, né, lá do meu expo Google Fonts /Roboto, ele já até completou aqui para mim. Eu vou importar 3 carinhas de lá. Tá? O primeiro deles, ó, aqui a gente tem todas as fontes Roboto que foram instaladas, né? E aqui a tonalidade de cada uma delas. Eu vou importar primeiro a função do useFonts, que a gente vai precisar para falar que o nosso aplicativo utiliza as fontes do Roboto. E eu vou pegar a Roboto 400 regular, tá? E a Roboto 700 eu vou pegar a Bold, tá? Que é o negrito dele. Beleza, até agora aqui eu já peguei as minhas fontes. Agora, eu vou ter o meu app aqui inicializando. Export Default Function App. E a gente vai pegar o quê? As nossas fontes. Então eu vou criar uma const, tá? Dentro de um array, porque eu posso ter várias fontes, né? Fonts loaded, que eu vou chamar de quem? Do useFonts, né? Que é a função dele. E aí dentro do objeto, as fontes que a gente vai utilizar, que foram as duas que eu importei. Né? Então, se vocês quiserem utilizar mais fontes, é só ir importando mais aqui e aqui em cima também. Tá?
Então aqui a gente tem aqui esse fonts loaded que vai guardar as duas fontes do robô para poder serem usadas na aplicação. E o meu app, ele vai retornar algo, né? Então o meu app retorna. Inicialmente, o meu Native Base Provider, que vai estar englobando aqui toda a aplicação. E dentro desse Native Base, né, eu vou ter aqui um status bar, onde eu vou passar para ele o estilo, né, daquela barra de estilo que fica no topo da aplicação, que é o header. E aí eu vou falar com ele que ele tem um light content. Eu não quero que ela ocupe espaço ali na minha tela. Além disso, eu vou falar que o background color dela é transparente, então ela não vai aparecer, e translucent, que é a última propriedade. Bom, feito isso, a gente tem o status bar aqui pronto. Eu posso até estar rodando aqui já um Expo Start, né, para a aplicação ser inicializada. Ele cria a pastinha do Expo lá já, primeira vez que está rodando. Ele abre aqui para mim, ó, no navegador. Projeto inicializado. Aqui ele está falando, né, que tentou utilizar o TypeScript, mas foi requerido que algumas dependências fossem instaladas, né, que é TypeScript, Types, React. Eu vou só apertar um Y aqui para poder confirmar o Yes, e eu vou deixar que ele faça essas instalações para a gente. Então agora ele vai fazer a instalação do TypeScript na aplicação. A gente pode aguardar aí essa instalação. Bom, com o TypeScript instalado, nossa aplicação aqui já iniciou, né? E a gente tem aqui as fontes importadas. O que a gente pode estar fazendo aqui agora? O Native Base, ele possui um tema, tá, padrão, e a gente pode estar criando o nosso próprio tema, modificando sobre o tema do Native Base. Então a gente vai começar criando aqui uma pasta src. Dentro dessa pasta src, eu vou criar uma pasta components, vou criar também uma pasta screens e vou criar uma pasta para os estilos da nossa aplicação. Dentro dessa pasta estilos, eu vou criar um novo arquivo chamado theme.ts. Tá? Esse theme.ts, né, ele vai ser o tema que a gente vai usar em todo o aplicativo. E a única coisa que a gente precisa, quando vai criar um tema, é importar do Native Base esse extend theme. Tá? Então a gente consegue importá-lo aqui. É bem parecido quando a gente cria um style sheet lá com o React Native, né? Normal. Então aqui eu vou ter um export const, vou chamar de theme, que vai ser o que? Um extend. Veja, é como se fosse style sheet create, ó. Uma função e um objeto, tá? Aqui a gente pode colocar as cores, pode colocar a fonte que a gente vai utilizar, pode colocar tamanhos, tudo pré-definido. Tá? Para a gente não perder tempo aqui fazendo tudo isso, eu já deixei um rascunho aqui pronto e eu vou estar copiando aqui agora e depois vocês podem pausar esse vídeo e colocar no de vocês. Então é o seguinte, né? Eu escolhi essas cores, quem quiser escolher outras cores, fiquem à vontade. A cor primária da aplicação, eu escolhi esse roxo. A secundária, esse laranja, tá? Eu peguei tons de verde diferente e vocês podem fazer isso para todas as cores que quiserem utilizar, tons de vermelho, né, tons de amarelo, tons de cinza também eu utilizei, e aqui o amarelo mais claro e um amarelo um pouco mais forte, tá? Além, é claro, de criar a fonte, a cor, desculpa, right, definindo ela como FFF. Tá? Que é o branco.
Fontes. Bom, aqui a gente vai dizer que a nossa aplicação ela vai utilizar uma fonte. Qual fonte? A Roboto, que a gente importou lá, né, tanto no body quanto no heading. Esse heading, a gente usa ele quando a gente quer dar uma ênfase maior no texto. Então, quando eu chamo de heading, eu estou falando que o meu texto ele tem um destaque maior. É como se fosse um negrito mesmo. Por isso que o bold fica nele. E no corpo normal da aplicação é a Roboto regular. Font sizes eu estou chamando de XS, SM, MD, LG e XL. São os tamanhos diferentes aqui de fonte para a gente ficar padronizado. Então a gente passa a usar os temas pegando a fonte aqui do tema, o tamanho. Se a gente vier aqui depois e alterar, ele altera em toda a aplicação. É bem mais prático do que sair alterando de componente em componente. E também aqui os sizes, né? O tamanho 14 representa o tamanho 56. Ok? Bom, esse time aqui agora está criado. Aqui no meu app TSX, eu posso agora importar, né, esse tema. E aí como que eu faço? Eu venho aqui embaixo da importação das fontes, tá? Aqui, e eu vou fazer aqui, ó, import, né, time from, e aí eu tenho que buscar lá de onde eu instalei, onde eu criei o time, que é em src /styles/theme, né? Então aqui eu consigo fazer a importação. E aí a gente vai usar o Native Base Provider do Native Base, ele tem uma propriedade que se chama theme, olha só. E eu vou passar para ele que eu quero usar o tema que eu criei. Simples assim, a partir de agora, em toda a nossa aplicação, esse tema aqui estará sendo acessível. E para fechar aqui, gente, essa aula de hoje, vou fazer o seguinte, já que a gente importou a fonte aqui, vamos ver se a fonte está carregando, né? Então vamos criar um componente aqui, ó, e eu vou chamar esse componente de load. Por quê? Porque pode ser, né, que a aplicação abra muito rápido e que não tenha dado tempo da fonte carregar. Então a gente vai criar um loading.tsx aqui. Esse loading ele vai ter duas coisas do Native Base, tá? Center, que é o alinhamento central na tela do Native Base, já tem pronto, e spinner, né, que é aquela bolinha que fica rodando. Então eu vou importar os dois do Native Base. E eu vou aqui exportar uma função chamada loading, né, o meu componente aqui loading. Esse loading ele vai retornar somente, né, duas coisas. Uma center, tá? E dentro dela uma spinner. Somente isso. E agora a gente pode fazer o quê? Estilizar tanto o center quanto o spinner. Como? O center, eu quero que ele seja ao centro do flex 1. Né? Então esse flex aqui é a propriedade dele para a gente poder falar que é para a tela toda. Tá? E olha só, o meu background, que é o BG, né? Tá vendo que ele fica BG aqui, ó? Eu vou dar um igual aqui e vou abrir as aspas. Olha que bacana, né? Todas as cores que tem no meu tema e respectiva tonalidade dela. Então, se eu digito aqui gray, olha só, né? E eu quero um gray 700, eu venho e coloco essa cor aqui. Somente isso. Lá no time eu tenho o gray 700, então quer dizer que essa cor aqui vai ser a cor de fundo da minha aplicação, né? Então eu já tenho aqui esse gray criado. E agora no meu spinner eu posso passar o que para ele? Uma color, né? E novamente eu vou abrir aqui as aspas duplas, posso dar um Ctrl espaço, aqui ele ainda não pegou, né, a cor, mas eu sei que eu tenho lá criado uma Yellow 500, se não me engano. Sim, eu vou colocar esse amarelinho claro aqui, tá? Como a cor do spinner. Além da cor do spinner, né, o spinner pode ter um tamanho. E qual o tamanho que eu quero que ele tenha? Eu vou falar que é um tamanho large, que é o LG, tá bom? Bom, gente, aqui a gente tem um componente de loading, né? A gente pode vir aqui e testá-lo. Fazer o auto-import dele e rodar aqui esse load, né? Olha só, já tinha deixado aqui a aplicação aberta aquela hora do terminal, o fundo ficou escuro e a gente tem ali todo o nosso load ali girando.
Então a ideia é que ele carregue, né, quando a aplicação ainda não tiver carregado as fontes. E aí eu posso usar um ternário com esse fonts load, né? Eu posso vir aqui e falar o seguinte, ó, se a minha fonte estiver carregada, eu vou renderizar alguma coisa. Se não, eu vou renderizar o loading. E aí aqui dentro, para poder pelo menos renderizar algo, a gente pode utilizar o VStack do Native Base, né? O Native Base ele tem aqui em cima, vou colocar o VStack, depois a gente usa ele dentro da página, tá? Então a gente vai usar esse VStack como se fosse uma view, né? Só que ela tem as propriedades próprias dela. Por exemplo, no VStack eu posso vir aqui e falar que ele tem, por exemplo, um flex de 1, igual eu fiz lá com o center. Olha só, VStack, né, flex 1. Vamos colocar um BG aqui diferente para a gente poder ver como que ele fica. Eu vou pôr um gray.600, tá? E eu vou falar aqui, olha só, align items. Meus itens estão alinhados aonde? Center, né? Vou colocar aqui dentro de aspas. Eu posso colocar também um padding, né? Esse padding X, ele é o padding horizontal, tá, gente? E o padding Y, ele é o padding na vertical. Então eu quero um espaçamento ali dele para as bordas, tá? E aí eu tenho o meu VStack aqui criado, tá? Se eu salvar aqui agora, olha só. Por que que tá assim, né? Porque ele está renderizando o VStack, né? Agora, se eu só negar aqui, ó, se a fonte não tiver carregada, ele pega o VStack. Se não, ela pega o loading, só para poder trocar. Olha só, pegou o loading, né? Então, neste caso aqui, a gente pode confirmar que a nossa fonte ela foi carregada, nossa aplicação está apta a utilizar roboto regular, né, e a roboto ali normal. E eu poderia até utilizar uma outra aqui agora, que é o reading, só para vocês verem. Então temos um reading que a gente vai usar sempre que a gente quiser. Ele já importou lá em cima para mim. Sempre que a gente quiser um texto com um pouco mais de destaque, tá? E aí, dentro do reading aqui, eu vou colocar bem-vindo ao Native Base, tá? Eu vou salvar isso aqui e ele ficou aqui em cima preto, né? Ficou muito escuro. Então a gente vem aqui, ó, no reading e altera a cola. Olha que facilidade o Native Base permite a gente, na mesma linha, né, fazer toda a alteração que a gente quer, ó. E ainda vai tendo aqui o autocomplete, que é fantástico. Então eu vou pôr uma font size aqui. É só tomar cuidado quando ele completar com a chave, vocês voltarem para as aspas, né? Vou colocar um XL, por exemplo. E se eu quiser dar uma margem, né, basta eu chamar o MT. Então eu venho cá e falar, me dá uma margem top aí de 20. Me dá, por exemplo, uma margem bottom de 6, né? Então é muito intuitivo e é muito fácil de utilizar. E aí, olha só, bem-vindo ao Native Base. Estamos utilizando a fonte Roboto, né? Não é a fonte padrão que vem no React Native, né? Então a gente está usando a nossa fonte. Bem-vindo ao Native Base. Então na próxima aula a gente vai definir quais telas iremos criar, todas as screens aqui. Vamos definir uma tela inicialmente aqui de login para a nossa aplicação e vamos criar mais componentes.